Muito bem, senhoras e senhores, então bora começar 2026, hoje 5 de janeiro, esse canal aqui, onde a gente vai falar de audiovisual com foco em edição de vídeos, inteligência artificial. Sejam bem-vindos, meu nome é Vino Cabral, e esse vídeo aqui, eu tô fazendo ele pensando no meu cunhado Daniel. O Daniel, ele quer criar um canal no YouTube, ele quer fazer vídeo, mas ele não sabe como editar, assim como diversas pessoas que em algum momento ou outro acabo esbarrando e a pessoa fala assim, pô, eu queria saber fazer pelo menos o básico ali. Então, essa é a ideia aqui hoje. Como editar o básico e mais precisamente no DaVinci Resolve. Se você já edita, seja no Final Cut ou no Premiere e está querendo migrar para o DaVinci, esse vídeo também pode ser interessante para você. Vamos aqui para minha área de trabalho. E assim, a primeira coisa que eu vou compartilhar, coloca aqui no Google, DaVinci Resolve. A primeira coisa que eu vou compartilhar é como você iria fazer para instalar o programa. Digita aí no Google DaVinci Resolve. O DaVinci ele tem uma versão gratuita. É esse aqui, ó, Blackmagic Design, tá? Blackmagic Design aqui. Tem a versão Studio, como você pode ver aqui, que é a versão paga. E aí, tanto faz se você usa Windows ou Mac. É só colocar aqui, ó, DaVinci Resolve Download gratuito. Eu não vou fazer aqui todo o processo mostrando como que instala, porque, cara, instalar um programa em pleno 2026, se você não sabe fazer isso, preocupante. O ChatGPT tá aí, inclusive, em diversos momentos eu vou citar o ChatGPT aqui para resolver microproblemas. Instalar o programa é um deles, mas basicamente você vai fazer esse download, clicar em avançar ou next, e ele vai ser instalado. Feito isso, a brincadeira começa. A gente vem aqui no DaVinci Resolve, clica para abrir. Eu tô aqui na versão 20. E aí, essa aqui vai ser a página inicial que você vai ver, que é onde ficam todos os projetos. Eu posso mudar aqui para o modo lista. Então aqui são vários vídeos que eu produzi para diversos clientes. Eu gosto mais de usar nesse modo de thumbnail, onde a gente já consegue ver uma miniatura aqui dos projetos que nós fizemos. No seu não vai ter nada, se você acabou de instalar, só vai ter aqui o Untitled Project. Você pode criar um novo projeto, ou aqui em New Project, que é o que eu costumo fazer. Você vai clicar aqui e vai colocar o nome do seu projeto. Vou colocar aqui projeto teste. Não precisa mexer mais nada, só clicar em criar. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o DaVinci, e aí eu quero cuidar aqui para minha câmera não ficar na frente do DaVinci. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que o DaVinci funciona através de páginas que a gente encontra aqui embaixo. Então essa primeira página é o Media. Aqui a gente tem o Cut, Edit, o Fusion, Color, Fairlight e o Deliver. Você não precisa saber tudo sobre isso aqui, porque eu, particularmente, basicamente, só uso o Edit, onde, obviamente, a gente faz edição. Aqui mesmo eu consigo fazer o gerenciamento dos arquivos, ou seja, aqui eu importo os meus arquivos nessa área aqui, ó. E então, assim, eu não preciso usar esse Media. Tem gente que faz esse gerenciamento de arquivos aqui pelo Media. Seria onde você faria, ah, iria importar os arquivos. Aqui na Cut, não gosto de usar. É uma timeline onde é possível fazer corte de um jeito diferente aqui. Não vou falar muito porque eu não uso. Basicamente, o que eu uso mesmo é o Edit, onde basicamente tudo acontece. O Fusion é como se fosse um After Effects, um programa de composição para efeitos visuais, animações gráficas e por aí vai. Não é o foco nessa aula. Aqui o Color, sim, a gente vai usar bastante, mas aqui eu vou apresentar o básico de como fazer uma conversão e tal. No Fairlight a gente consegue mexer na parte de áudio, é como se fosse um programa à parte aqui, tanto o Fairlight quanto o Color é quase. O Fusion, aliás, é como se fosse um programa à parte aqui dentro do próprio DaVinci. E aqui no Deliver é onde a gente exporta, então é onde a gente vai colocar o nome do arquivo final, onde a gente quer exportar e as configurações que a gente quer usar para exportar esse arquivo. Quando a gente tiver aqui o vídeo na timeline, eu mostro para vocês como exportar. Bom, a primeira coisa que você vai querer fazer quando você for editar um vídeo, obviamente, é importar os arquivos. E aí, conforme a gente for importando e desenvolvendo aqui, vocês vão entender como funciona todo o layout aqui do DaVinci. Ah, esse aqui é o nosso Media Pool, onde eu estou marcando aqui com o mouse, ó,
é onde vai ficar os nossos arquivos. Aqui eu tenho a pasta master e aqui é o que tem dentro da pasta master, ou seja, nada. Geralmente, a primeira coisa que eu faço é criar uma pasta para colocar os arquivos que eu gravei, os arquivos da câmera. Geralmente, eu chamo essa pasta de footage. Dou um clique duplo aqui nela e agora você vê que virou uma subpasta aqui da master, certo? Aqui tem a master, dentro da master tem a footage. Aqui em footage, eu posso apertar Command Y, Command I no Mac ou Ctrl I no Windows, ou simplesmente vir aqui, ó, clicar do lado direito do mouse e vir em Import Media. Ele mostra aqui o atalho, ó, Command I no Mac. Deixa eu ver o que a gente vai usar de exemplo. Eu estava pensando em usar esses arquivos de uma gravação que eu fiz do meu amigo Jonier. Então você pode ver que aqui eu tenho todos os vídeos, ó, da câmera, certo? E aí é só clicar aqui em Open. Ah, detalhe, né? Caso você não saiba o básico ali do sistema em si, ó. Quando a gente estiver importando aqui, clica no primeiro, segura o Shift no teclado, e aí você desce com o Shift segurado para pegar todos os arquivos. Ficou meio enrolado, né? Ó, clica no primeiro, desce, segura Shift, clica no último. Pronto, selecionou tudo, Open. Ele vai falar se você quer mudar o frame rate do projeto, ou enfim. Por padrão, a gente sempre vai colocar não aqui, ó. Don't change, não muda, deixa o que tá. Agora nós temos aqui, ó, os arquivos da câmera. No caso, o Daniel fez lá a gravação dele lá do projeto dele, que eu não vou comentar aqui, não sei se é o caso. E aqui tá, ó, Daniel, fica todos os arquivos aqui, tá? Inclusive, tem aqui o arquivo C6410. Você dá o clique duplo nele, ele já te dá o preview aqui. No caso, é um vídeo vertical. Eu posso deixar ele aparecer na tela toda, ficar mais preenchido, clicando nesse botãozinho aqui do canto, ó, Expand View. Que aí ele vai ficar grande assim, ó, tá? E aí eu consigo assistir esse vídeo aqui, ó. Tanto pegando aqui essa agulha e arrastando ela, quanto apertando espaço, ó. Vai rodar o vídeo. E assim por diante. Assim como naquela página inicial do DaVinci, aqui também a gente consegue ver através de thumbnail, né? Clicando nesses quadradinhos aqui, para conseguir ver a miniatura desses vídeos. Ó, consigo diminuir o tamanho dessas miniaturas e aumentar aqui nessa linha, né? Não sei como chama isso aqui. Então aqui a gente consegue ter esse preview de miniatura dos vídeos. E agora que a gente já importou os arquivos aqui para o programa, a gente precisa criar uma timeline, porque aqui, ó, nesse quadrado aqui, é a nossa timeline, só que não tem nada nela. Por isso que aqui não aparece nada. Aqui só vai aparecer se a gente clicar no vídeo específico e ele vai rodar esse vídeo específico. Só que eu quero colocar eles todos numa linha do tempo, numa timeline, para visualizar, cortar, arrastar e montar o vídeo. Então, o que eu costumo fazer? Vou voltar aqui para o modo lista, vou apertar um Command A, que aí vai selecionar todos. No Windows seria o Ctrl A. E agora eu clico do lado direito do mouse em cima de qualquer um desses aqui, ó. E venho nessa primeira opção, ó. Create New Timeline using Selected Clips. Ou seja, criar uma nova timeline usando os clipes selecionados. Ele já vai criar a timeline com esses clipes que a gente selecionou. Se eu quero criar uma timeline só com, sei lá, os 3 primeiros, seleciono os 3 primeiros, ele vem aqui e ele vai gerar a timeline só com esses 3 primeiros. No caso, eu vou fazer com tudo, porque o nosso objetivo inicial, quando a gente está editando um vídeo, é decupar. É o processo de decupagem. Vamos criar aqui, então, essa timeline. Antes de gerar, ele vai perguntar aqui, você quer colocar um título nesse vídeo? Então, eu vou colocar aqui vídeo 1, tá? Não preciso mexer em mais nada nessa parte, é mais para dar o título aqui na timeline, o nome da timeline. E aí eu vou desmarcar essa opção aqui, ó, Use Project Settings, porque eu quero personalizar aqui a timeline. Então, o que acontece, o Daniel? Se o seu vídeo é horizontal, igual você está me vendo aqui agora, ele vai ser 1920 por 1080, no caso do Full HD, tá? E se ele for vertical, ele vai ser 1080 por 1920. Então, horizontal 1920 por 1080, vertical 1080 por 1920. Vamos voltar aqui para a timeline, ó, você vai ver na prática. Então, se eu colocar aqui, ó,
Vou colocar horizontal só para a gente fazer um teste. 1920 por 1080. Aqui, ó, o frame rate, é importante que ele seja... não é que é importante, mas tipo assim... No geral, você vai usar 30, tá? Quando a pegada é mais cinemática, a galera vai pro 24, mas vamos usar como padrão aqui o 30, tá? No geral, assim. Agora, é uma coisa que é importante, é o seguinte. Se na sua câmera você gravou em 24, por exemplo, e aí tem que observar com qual câmera você gravou, como que tá a configuração dela. Mas vamos dizer que o arquivo da câmera é 24 frames por segundo. Aí não tem como colocar 30 aqui, tem que ser 24. Entendeu? Tem que ser o mesmo da câmera. Se gravou em 30 na câmera, aí você tem a opção de colocar 24. Mas vamos deixar aqui para não bagunçar muitas ideias, não estender muito, vamos deixar como padrão aqui o 30 frames por segundo. Você selecionou os frames, pode criar. Percebe aqui, ó, que ele até saiu do modo Expand View, veio aqui para cima o nosso Preview, que é essa área que eu estou mostrando aqui com o mouse. E ele ficou esse quadrado, né? Ó, aqui eu posso definir o zoom nesse preview. Então, se eu colocar 6.5 vai ficar longe, 6.25. Se eu colocar 300 vai ficar bem perto. Se eu colocar aqui no 100%, é meio que o padrão. Não é o padrão, não. O padrão seria o fit. Tá? Que aí ele vai alinhar certinho. Percebe que o meu vídeo é vertical, só que minha timeline aqui, o meu projeto, ele é horizontal, ó. Então o vídeo ele vai ficar sobrando nas bordas, ó. Fica essa borda preta aqui do lado. No caso, se o vídeo fosse horizontal, ele ia ficar preenchendo assim toda a tela, ó. Certo? Por isso que é importante você escolher certinho antes, lá na hora de criar. Então eu vou apagar aqui, eu dei um Ctrl Z, tá? Ou melhor, Command Z aqui no Mac. Vou fazer de novo aquele processo, Command A, selecionou todos os arquivos, clica do lado direito, Create New Timeline Using Selected Clips, primeira opção. Coloca aqui o nome da timeline, vídeo 1. Desmarca o uso de Project Settings. Vem agora aqui em Format. E agora sim, como o meu vídeo é vertical, eu vou colocar 1080 por 1920. Vino, eu não tô habituado com 1080, 1920 horizontal, é coca. Cara, dá um Googlezinho rapidão antes de começar a sua edição. Pô, meu vídeo é vertical, qual resolução que eu coloco? O chat GPT vai falar para você, 1080 por 1920. Volta lá. E aí, igual eu falei, vamos usar o 30 aqui como padrão, a menos que a sua gravação tenha sido feita com um frame rate menor, né? Ah, Vino, como é que eu vejo se o frame rate é menor ou não? Antes de te mostrar, eu já vou criar aqui, tá? Vou deixar em 30 e vou criar. 1080 por 1920, ele já até marca que automaticamente use Vertical Resolution, né? Porque é vertical a timeline. E aí, cria. Percebe que agora ele já vai gerar aqui, ó, no formato vertical, sem aquelas bordas pretas, certo? Percebe que ele dá um gargalozinho aqui, ó, quando eu mexo. Então, geralmente, eu gosto de deixar a timeline aqui, ó. Tá vendo que agora a gente tem uma timeline? Inclusive, eu posso dar zoom na timeline para aproximar ou afastar através desse scroll aqui, ó. Então, se eu afasto, eu consigo ver todos os arquivos que a gente importou aqui, né? Então, eu posso afastar e aproximar. Geralmente eu gosto de deixar essa camada azul que vocês estão vendo aqui, viu, Daniel? Eu gosto de deixar ela como se fosse assim minimizada, fica mais leve. Então eu pego essa linha que tem bem aqui, ó. Quando aparece essas duas setinhas, eu clico seguro e arrasto para baixo. Dessa forma a gente não consegue ver a miniatura do clipe, porém fica mais leve. E também eu estou fazendo a transmissão aqui, né? Vai ficar um pouco mais pesado aqui o projeto. Bom, tem um detalhe que é importante, que é a configuração do teclado. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês importarem essa configuração do que é o Keyboard Customization. Por quê? Porque daí vocês vão usar o mesmo atalho que eu uso no teclado e isso agiliza muito a vida. Vamos acelerar que eu tô vendo que já foi aqui quase 15 minutos. Tá, então, de volta aqui para a timeline.
Vamos para onde aqui agora? Vamos aprender a cortar e tudo mais, mas antes disso vamos fazer aqui o Keyboard Customization. Clica aqui no DaVinci Resolve, Keyboard Customization. Vem aqui nessa setinha, ó, esses 3 pontinhos, melhor dizendo, e vem em Import Preset. Clica nele. Agora eu vou lá no meu... no caso, onde você baixou aí e salvou o arquivo, que no caso eu não me lembro. Aqui, ó, tá aqui, Assets. Vai ser esse arquivo que você vai baixar, ó. Cabral 2024 keys.txt. E clica em Open. Eu não vou clicar aqui porque o meu já está instalado, então vou cancelar. Com isso, o seu teclado vai ficar configurado igual o meu. E aí, por exemplo, se você quiser dar zoom, aproximar ou afastar da timeline, você não precisa clicar aqui nessa opção. É só usar o Q para afastar e o E para aproximar. Ó. Então chega pertinho aqui ou afasta QE. QE. Isso já facilita porque sua mão já fica aqui, ó. Fica bem prático. Percebe que nessa faixa de cima, nessa camada de cima, tá nossos vídeos. E na camada de baixo tá a nossa faixa de áudio. Pode ver até aqui, ó. Assim como eu aumentei e diminuí ali a faixa do vídeo aqui, ó. Eu posso fazer com áudio também aqui embaixo para ver essa waveform, né? Que é esse gráfico da forma do áudio. Posso dar o zoom com o E para aproximar na timeline ou o Q para afastar. E aí você percebe o seguinte, se eu quiser pegar esse vídeo aqui e arrastar ele para cá, o meu áudio ficou para trás. Ó. Vou dar um Command Z no Windows Ctrl Z para desfazer, ele voltou. Isso acontece por quê? Porque o vídeo e o áudio não estão linkados. E como que linka, Vino? Como que eu faço para linkar o áudio com o vídeo e quando eu arrastar eles virem juntos? Eu vou até aqui para o final para ficar mais fácil. A gente pode tanto clicar aqui nesse... como se fosse uma corrente, né? Ou eu posso usar o atalho H. Percebe que ele ativa e desativa apertando H. Quando ele fica ativado, eu clico aqui nele, ó, e agora você percebe que essa borda avermelhada ficou tanto no vídeo quanto no áudio, de forma que se eu clicar, segurar e arrastar o vídeo, ou que seja o áudio, os dois vão junto, ó. Isso aqui é bem legal porque é uma coisa básica, fundamental, porque às vezes você quer que o áudio desse vídeo esteja em outro lugar. Aí beleza, você vai desligar, né, o link, vamos dizer assim, e aí sim você pode arrastar esse áudio separado do vídeo. Né? Às vezes é um áudio onde você está falando alguma coisa, só que o vídeo você quer que seja outro, você quer que seja esse aqui. E aí você, enquanto mostra essa imagem, tá rolando o som de um outro vídeo, né? Digamos que aqui você fez uma locução falando de algo que aparece nesse outro clipe. Deu para entender? Tá ficando claro? Qualquer coisa deixa aí no comentário que a gente esclarece a ideia. Tá? Mas basicamente então com o H a gente vai habilitar ou desabilitar o link de áudio e vídeo. Básico, fundamental saber isso daqui. Uma vez que você já sabe linkar, né, o áudio e o vídeo, você precisa saber uma das coisas mais básicas da edição de vídeo, né? Talvez uma das mais importantes, que é o corte. Vino, como é que você corta no DaVinci? Bom, percebe que aqui a gente tem essa linha vertical vermelha, que a gente pode chamar de agulha. Se eu clicar, segurar e arrastar aqui nessa parte de cima dela, até aqui funciona. Geralmente eu venho com o mouse aqui. Se você clicar, segurar e arrastar, você vai visualizar aqui no preview o que tem em cima, né, dessa agulha. Então se eu colocar, eu também posso clicar simplesmente em outro lugar da timeline aqui em cima, ó. Se eu clicar aqui não vai, tem que ser aqui em cima, ó, onde tem essas linhas. Então, conforme eu clico aqui, ele já leva a agulha para aquele ponto.
ok? Aqui a gente está entendendo o funcionamento da agulha. Bom, vou dar um zoom aqui, apertando o E. Ó. E aí, apertou C, C de cut, pum, tá cortado. Conseguiram observar que já fez uma separação aqui, ó? Agora tem dois. Vou tirar a agulha aqui de cima para vocês verem. Eu tenho aqui esse clipe. Eu quero fazer um corte bem no meio dele aqui, ó. Bem nessa parte do vídeo, por exemplo. Então aqui, eu vou... Não precisa nem estar selecionado, ó. Eu vou apertar C, tum, cortou. Agora eu posso separar aqui essa parte dessa. Às vezes eu não quero essa parte aqui. E aí eu aperto o quê? Como é que eu deleto, Vino? Aqui na nossa configuração de teclado é o F. Apertou F, já fica perto aqui do teclado, é por isso que eu coloquei o F, já fica perto do E e do Q. Você deleta. Então, Vino, mas eu não quero ter outra forma de cortar. Aqui eu estou apertando Ctrl Z, tá? Para desfazer o que eu fiz, para voltar o clipe como era. Bom, se você não quer apertar o C para fazer o corte, né, e separar, você pode simplesmente vir com o mouse na borda aqui do vídeo, ó. E aí é interessante que o ícone seja esse, ó. É uma setinha apontando para a esquerda, tá vendo? Se você observar ali no cantinho, quando aparecer, porque ó, pode aparecer isso aqui também. Os dois cortam, tanto faz aqui. Geralmente a gente tem uns hábitos na edição, né? E quando a gente para ver, existe mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Mas o fato é o seguinte: leva o mouse aqui na borda e arrasta até onde você quer que corte. Ó. Então eu quero tirar essa parte até aqui, pronto, cortou. E aqui do final eu quero tirar isso aqui, pronto, fez o corte. Digamos que, vamos pegar aqui, ó. Essa parte aqui eu não quero ainda, tá mexendo. Eu quero a partir daqui. Aqui eu posso simplesmente apertar o C, como eu tinha dito, já faz o corte, separa essa parte aqui que eu não quero. Aperto F e deleta, ou dei Command Z aqui para desfazer, eu só clico, seguro e arrasto na bordinha até aqui para tirar, apagar, eliminar aquela parte do vídeo. Tem uma coisa importante de observar que é o seguinte: vamos dizer que eu tenho uma camada de vídeo em cima da outra. Como assim, Vino? Eu vou pegar esse outro clipe aqui, vou clicar, segurar e arrastar para cima. Percebe que agora ele veio para a camada de cima, ó. Ó, tem essa camada aqui e tem essa camada aqui de baixo. Da mesma forma o áudio, ó. O áudio está aqui embaixo, referente a esse vídeo. E aqui a gente tem esse outro, tá? Então digamos que eu tenho esse clipe em cima desse outro, né? Porque de repente, só para dar um exemplo aqui, a gente está fazendo uma sobreposição, enfim. Seja lá o que for. Se eu não tiver nenhum clipe selecionado e eu apertar C, ele vai cortar os dois, ó. Ele corta tudo. Corta o áudio, separa tudo. Se eu quiser fazer esse corte só nesse de cima ou só nesse de baixo, quando eu apertar o C, eu tenho que selecionar ele, entendeu? Então, pô, eu quero fazer o corte só nesse de baixo aqui. Seleciona ele, ele vai ficar vermelho, aperta C. Agora sim eu pego a parte que eu não quero, separo ela ou apago. Agora sim a gente consegue fazer esse corte mais preciso. Ou, se quiser também, só clicando, segurando e arrastando aqui da bordinha até onde você quiser. Certo? E aqui a gente já consegue entender como que funcionaria as camadas, né? A gente consegue observar, ó, aqui eu estou mexendo, clicando, segurando e arrastando nessa linha entre o V e o A, V de vídeo, A de áudio. A aqui para baixo é áudio, V aqui para cima são as camadas de vídeo. Por que é importante saber isso aqui? Porque às vezes você vai ter uma camada aqui que é a locução, outra camada aqui que é a trilha sonora, outra camada que é um efeito sonoro e por aí vai. Aqui você já começa a se familiarizar com a linha do tempo, com a timeline como um todo, né? Então é assim que funciona. Geralmente, quando você tem uma sequência de clipes aqui, tem esse, esse e esse. E aí você vem e apaga o final desse aqui, ó. Você não quer esse pedaço. Ele vai criar esse vácuo, né? Então o vídeo tá tocando aqui, de repente vai ficar a tela toda preta até que chegue outro vídeo. Como que eu faço para juntar esses dois? Bom, parece óbvio, mas é bom dizer, até porque existe mais uma forma de fazer isso. A primeira é clicando, segurando e arrastando esse clipe até aqui, tá? Ou então, você clica nesse espaço que ficou entre os dois, ele vai ficar cinza claro, assim, ó, igual você está vendo aqui.
Deixa eu até tirar aqui para ver melhor. E aí sim, com esse cinza que aparece, é só apertar F para deletar esse espaço. Ó. E agora ele junta os dois clips. Cara, até agora, ó, nós temos 6 minutos e 50, vai passar um pouquinho, tá? Vai passar, mas aqui você já sabe como criar a timeline, como importar os arquivos, como fazer o corte, colocar um clipe sobre o outro e por aí vai. Geralmente, quem está iniciando não vai usar esse tipo de arquivo que tem uma gravação em log. O que é a gravação em log, Vino? Essa imagem opaca, sem cor. Tá vendo? Geralmente, se você pegar aí uma gravação do iPhone, ela já vem com cor. Mas caso você grave com uma câmera que tem essa opção em log para fazer a cor na pós, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como converte essa imagem de log para Rec 709, assim é chamado, tá? Por padrão. Bom, o que é importante saber aqui também? Na Master, eu clico aqui na Master, ela vai mostrar todas as pastas. Eu vou criar uma outra pasta. E aí, como é que cria a pasta, Vino? Clica do lado direito aqui nesse espaço. Vem em New Bin. E aí coloca aqui Timelines. Por quê, Vino? Porque fica mais organizado. E assim, vai por mim. Organização é fundamental na edição de vídeo. Quando a gente criou essa timeline, ela cria esse arquivo aqui, ó, dentro da pasta que estava selecionada, que no caso era a pasta footage. Eu vou pegar esse arquivinho aqui, clicar, segurar e arrastar lá para timelines. Esse arquivinho se refere a essa timeline aqui que a gente está editando, que tem todos esses arquivos. Você pode duplicar ela e fazer uma outra versão. Então eu tenho aqui posso renomear, é só clicar aqui. Ou vem em... Ele tem rename? Não, geralmente eu só clico uma vez, ele já dá essa opção para renomear. Coloco aqui, ó, 2. E eu dou um clique duplo. E agora você percebe que aqui no preview, ó, eu estou visualizando a timeline 2, ó. Vídeo 2. Se eu der um clique duplo na 1, agora a gente está visualizando a timeline que a gente nomeou de vídeo 1. Então aqui na 2, se eu, por exemplo, fizer cortar esses clips, eu posso criar uma outra edição de um outro vídeo aqui. Tá? Então a gente pode ter várias timelines dentro de um mesmo projeto. Posso editar vários vídeos dentro do mesmo projeto. De volta aqui na timeline vídeo 1, eu quero mostrar para vocês como que a gente aumenta o volume. Tá? Então eu vou pegar aqui um clipe de depoimento que eu tenho aqui. Ó. Vou até deletar esses outros, só para ficar mais clean. Então esses aqui eu vou deletar. Vai ficar só esse clipe desse depoimento. E aqui a gente precisa entender alguns conceitos básicos e fundamentais. Eu vou tirar a minha câmera daqui. Vou colocar ela aqui por enquanto, será? Onde que eu coloco aqui, cara? Não, acho que aqui tá de boa. Só vou diminuir um pouquinho. Por enquanto eu acho que não vai tampar, não. O que a gente precisa entender aqui? De repente você gravou esse vídeo na horizontal, precisa encaixar ele nesse formato vertical. Clica nele, seleciona ele. E aqui, ó, na nossa aba Inspetor, que é todo esse quadrado vertical aqui, onde vai ter diversas opções de configuração, a gente vem aqui em vídeo, ó. Então, assim, pô, tudo sobre esse clipe aqui vai estar aqui no inspetor, que pode às vezes estar desabilitado, é só clicar aqui no inspetor, vai abrir. Então eu quero dar um zoom, eu quero aumentar esse vídeo. É só aumentar aqui, ó, clica, segura e arrasta para a direita ou para a esquerda para aumentar e diminuir. Então eu vou aumentar até preencher tudo aqui, não ficar a bordinha preta aqui nem em cima nem embaixo. Aqui em Position eu posso trazer para a esquerda e para a direita para alinhar melhor. Aqui nós temos rotação. Tá? Às vezes você gravou, ficou meio desalinhado, você consegue ajustar aqui. Tem o pitch. Muito difícil eu usar isso aqui, muito raro, assim como tem nesse sentido horizontal. Isso aqui já é mais útil, que é o flip. Né? Você pode inverter tanto horizontalmente o vídeo, quanto verticalmente. Aqui nós temos a opção de cropping, então você pode clicar, segurar e arrastar aqui, ó. Ele vai cortar da esquerda. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que da direita. Aqui ele vai fazer em cima, né, top. E aqui ele vai fazer no bottom. Isso aqui serve para se você quiser fazer um corte, às vezes deixar sabe, enfim, as possibilidades são infinitas, sabe-se lá para o que você pode precisar disso aqui. Eu uso bastante, inclusive dá para criar uma bordinha, ó. Digamos que você fez aqui o corte, ficou desse jeito, só de exemplo, tá? Você vem aqui no softness e ele vai deixar essa borda
mais suave, ó, tanto para dentro quanto para fora. Vou desabilitar aqui o cropping e ele já volta ao normal. Dynamic Zoom não vou abordar nesse caso. Composite, acho que também não é o caso para uma edição básica. Talvez seja só interessante saber que se você quiser diminuir ou aumentar a opacidade desse vídeo, para criar uma transparência, é aqui em Opacity. Então, digamos que você tem... só para a fim de exemplo, vou duplicar aqui. Como é que você duplicou vindo esse vídeo? Segura Option, clica, segura e arrasta para onde você quiser. Ele duplica o clipe, tá? Isso serve tanto para o áudio quanto para o vídeo. Pessoal, uma dica aqui importantíssima para você que está pegando a manha pela primeira vez é o seguinte: assiste a aula toda e vai anotando no caderninho. Pô, esse botão faz isso, tal coisa faz isso. Se eu segurar Option e arrastar o clipe, ele duplica, para que você possa consultar nas suas primeiras edições. E depois assiste a aula de novo e aí sim você vai executando e experimentando, tá? E aí, ó, eu vou arrastar ele aqui um pouquinho só para criar uma diferença de posição. E se eu diminuir a opacidade, você percebe que eu tenho... Vou aumentar a posição dele aqui, ó, só para ficar mais fácil de ver. Esse clipe de cima, aqui tá com a opacidade no máximo, né? Então a gente vê só ele. Se eu diminuir a opacidade, eu consigo ver o de baixo também, que é esse aqui, ó. Certo? Só para ter uma noção de como funciona a opacidade. Depois disso, a gente tem aqui o speed, que eu vou mostrar para vocês de outra forma, que é o seguinte. Vini, eu quero acelerar o vídeo, quero que essa parte aqui do vídeo que eu estou editando fique mais rápida. Com o nosso atalho de teclado personalizado, é só apertar, seleciona o clipe que você quer acelerar, é só apertar R. Acabou nosso tempo, foi os 30 minutos, o vídeo virou um clickbait. E aqui em speed, ó, você aumenta essa porcentagem, ou aumenta ou diminui. Se eu quiser mais rápido, eu coloco 200%, 400, 500, né? Inclusive a voz também vai ficar acelerada, vamos ver, ó. De reflexão, né? Que a obra de arte faz. Colocou habitantes, que são os pássaros. Certo? Ou então eu posso colocar aqui 50%, ele vai ficar mais lento, ó. Brasil, nome Casa Nova. E aí, de acordo com a sua necessidade, com o que você estiver editando, você vai decidir se precisa acelerar ou desacelerar. Além disso, nós temos aqui Stabilization. E para mostrar como o Stabilization funciona, eu vou voltar aqui na minha timeline vídeo 2. Vou pegar algum outro clipe aqui para mostrar como funciona. A estabilização é extremamente útil para quando você tem um vídeo tremido. Aqui, ó. Esse vídeo aqui eu gravei todo na mão. E aí, como eu precisava deixar ele... Ó, percebe que ele... Vou desligar aqui o link para poder deletar só o áudio. Agora eu seleciono o áudio e deleto, tá? Aqui, que é o nosso H. Vou pegar aqui, ó. Fazer um corte aqui, deletar essa parte. E eu quero que vai até aqui. Deleto também. Aperta C, né? Seleciona e aperta F para apagar. Agora, ó, com esse clipe selecionado, percebe que ele tem um certo balanço, ó. Vamos ver se vai funcionar legal aqui a Stabilization. Geralmente, vai depender, mas geralmente eu uso o Similarity, né? Que é similar, algo do tipo. Vai ter vídeo que você vai ter uma coisa em perspectiva, vai ter outro que vai ser um translation, né? Mas geralmente vamos usar aqui esse similar. E aí clica em Stabilize. Ele vai ler e agora o vídeo fica mais suave. Consegue perceber que o movimento fica menos tremido? Ó, eu vou desligar aqui Stabilization. Ó. Nesse caso aqui foi suave, né? Mas assim, aí vai da sua necessidade, dependendo do que você estiver editando, se o vídeo estiver tremido, balançando demais. É só vir aqui, selecionar e no Stabilization colocar Similarity e Stabilize. Basicamente vai ser esse o padrão. Se estiver tremendo muito ainda, aumenta o Smooth aqui, ó. E estabiliza de novo. Clique. Estabilize de novo, perdão. Ó, ficou mais suave agora. Aqui dá pra ver pouco porque o movimento é bem suave. Mas ele já deu uma estabilizada boa. O que mais que a gente tem? Lens Correction, não uso muito. Muito específico. Acabou criando um efeito muito louco aqui, ó. Gostei.
Mas geralmente é porque às vezes você usa uma lente que distorce a imagem e aqui você consegue corrigir essa distorção. Isso aqui não vou abordar agora, isso aqui eu deixo lá para o Fast Cut, que é o patrocinador desse canal, desse vídeo. Link na descrição. Inclusive, se estiver gostando dessa aula gratuita, deixa um like, se inscreve no canal, já ia me esquecendo. A gente está indo aqui para os finalmente, tá? Só queria dar esse recado. O que mais que é importante a gente saber no caso de uma edição de vídeo? Vou passar rapidamente aqui pela aba de cor, tá? Então a gente já tem aqui esse clipe selecionado. Eu clico aqui embaixo na minha página, né, de cor. E aí, vai depender de que câmera você está usando. Eu uso Sony, então estou acostumado a fazer essa conversão aqui, por padrão aqui no Effects. Caso esteja desabilitado, é só clicar em Effects aqui em cima, ó, ele abre essa aba. E a gente vai pegar aqui o Color Space Transform. Cadê, Vino? Vem aqui na lupinha, digita Color. Aqui, ó, Color Space Transform. Clica, segura e arrasta ele dentro desse quadradinho aqui, que a gente conhece como Node. É nele que a gente vai aplicar esses efeitos. Bom, Vino, eu estou usando uma Canon, eu estou usando uma Fujifilm. Como é que fica aqui meu input color space e tudo mais para minha câmera? Cara, joga no chat GPT aí que você vai saber a configuração básica. Tira um print, ó. Tira um print aqui desse pedacinho, joga lá pro chat e fala assim, qual que é a configuração de Color Space Transform para Fujifilm, sei lá o que. Eu tô acostumado com a Sony, que é o seguinte. Aqui eu vou colocar... Cara, faz tempo que eu não uso isso aqui, para ser sincero, porque eu já tenho um pronto aqui, ó. Aqui na minha galeria, eu já tenho salvo aqui em Power Grades. Eu até deixo salvo aqui na ANI, ó. Viu que eu cliquei e apliquei, ele já mudou a cor aqui. Mas basicamente a configuração é essa. Depois que você coloca aqui o Color Space Transform no Node, para Sony você vai colocar no Input Color Space Sony S-Gamut 3 Cine, no Input Gamma Sony S-Log 3, no Output Color Space você vai colocar Rec 709 e no Output Gamma vai colocar Gamma 2.4. Se eu selecionar esse Node, apertar Command D ou no Windows Ctrl D, eu desligo e ligo o Node para ver de que forma ele está afetando. Deixa eu tirar aqui um pouquinho a minha câmera só para vocês verem melhor. Então, Command D desabilitou aqui a aplicação do Color Space Transform e Command D liga e desliga. Aqui é o passo inicial para caso você tenha gravado em log, fazer a conversão desse arquivo log para Rec 709. De Sony log vai para Rec 709, certo? Vino, beleza, eu já converti, mas agora eu quero fazer um ajuste para deixar a minha imagem mais saturada, mais contrastada, mais quente. Como é que eu faço? Seleciona aqui esse node, clica nele e aperta Shift S. Isso vai criar um node antes do node de transformação de log para Rec 709. E nesse node você pode nomear aqui, ó, clicando do lado direito em Node Label, você pode nomear para primárias ou ajustes. Geralmente eu coloco prim de primárias. E aí eu venho aqui nesta bolinha, ó, Color Wheels, e eu gosto de usar nesse modo aqui, Color Wheels, ó. Ele geralmente por padrão vem nesse outro modo aqui, eu gosto de deixar nesse. Aqui eu consigo mexer em várias coisas básicas. Já, perdão, esqueci de tirar aqui, tá? Ó, então aqui eu tenho, quando eu clico aqui no Color Wheels, ele vem assim, eu mudo aqui, e aí ele me dá esse formato de visualização. Deixa eu jogar eu aqui agora, para vocês terem noção aqui do preview, tá? Que aí vai ser o seguinte. Quero aumentar o contraste, viu? Minha imagem está muito opaca. Aqui, ó, Cont. Clica, segura e arrasta para a direita, ó. Olha lá como ele já está ficando mais contrastadão. E aqui aumenta a saturação, tá? Quando você aumenta esse contraste aqui, ele fica mais saturado. Então você percebe que a cor aqui, ó, fica mais forte, vamos dizer assim. Então aqui eu consigo deixar mais saturado. Eu tenho aqui o pivô também, onde eu consigo fazer um balanço desse contraste, certo?
Aqui em cima eu consigo dar zoom, aproximar, afastar, né? Ou rolando o scroll do mouse. Sabe que, né, a bolinha aqui do mouse? Rola o scroll aqui que você vai aproximar ou afastar. E aqui em Fit você reseta. Certo? Pô, já coloquei um contraste aqui. Vino, como é que eu clareio ou escureço? A gente tem 3 opções aqui, ó. O Lift, o Gamma e o Gain. No Gain, a gente vai afetar as partes mais claras. Certo? No Gamma, a gente vai afetar os tons médios. E no Lift, a gente vai pegar as sombras, as partes mais escuras. Talvez essa aqui não seja... Ah, agora que eu vi, sem querer eu coloquei um qualifier aqui, ó. Vou resetar. Clica do lado direito aqui no Node, vem em Reset Node, para voltar do zero. Vou colocar aqui de novo o nosso contraste. No pivô eu vou dar uma equilibrada e agora eu consigo mostrar melhor aqui, ó. Ganho vai afetar mais as partes mais claras. Clica, segura e arrasta essa parte aqui, ó, para direita e para esquerda. Aqui no Gamma, que é o que eu costumo usar mais, e aí vai depender do que você precisa, eu vou afetar os tons médios, clarear e arrastar. E aqui no Lift vai afetar mais as sombras, as partes mais escuras. Então, se eu jogar para a direita aqui, ó, eu clareio as partes mais escuras ou escureço. Vi no meu vídeo, aqui ó, nessa setinha a gente desfaz, tá? Então se você clareou aqui e quer resetar, é só clicar aqui. Vi no meu vídeo tá muito frio, como é que eu esquento ele? Aqui em temperatura, ó. Clica, segura e arrasta para a direita, percebe ali nossa imagem ficando mais, vamos dizer assim, laranjada, mais quentinha. Assim como mostra aqui embaixo, ó, ele tem uma barrinha de um lado laranjado e do outro azulado. Se eu arrasto para o lado esquerdo, ele vai ficar mais azulado, mais frio. Isso aqui é interessante para ajustar o seu vídeo. Às vezes ele está muito frio ou muito quente, você consegue fazer esse balanço, que também pode ser feito aqui no Lift, no Gamma e no Gain. Né? Aí depende, no Gain você vai afetar mais as partes mais claras. Ó. Então eu estou pegando aqui bem no centro essa bolinha branca aqui, clicando, segurando e arrastando, e conforme eu arrasto para a esquerda, ela vem para esses tons aqui mais amarelados, esverdeados, para a direita azulado, né? E para cima, enfim, para o lado que você for, ele vai te mostrar aqui a cor que ele vai aplicar no ganho, lembrando, vai afetar as partes mais claras. No Gamma, vai afetar os tons médios, você pode fazer esse ajuste na cor. E no Lift, ele vai afetar mais, com mais intensidade nas sombras, ok? Nas partes mais escuras. Não vou me aprofundar tanto sobre isso aqui, eu acho que o básico é você conseguir controlar aí o seu contraste, a sua saturação, a claridade, né? Clarear, escurecer. O foco aqui não é aprofundar em Color, mais uma vez eu lembro para vocês, o Fast Cut, o curso completo de edição de vídeos, com toda a minha experiência de mais de 15 anos de carreira, tá com o link na descrição, caso você queira ir além. De volta aqui na nossa página de edição, eu vou dar mais uma passada aqui nas abas, dessa vez na aba de efeitos. Então se eu clico aqui em Effects, deixa eu voltar a câmera aqui de volta, ó. Eu tenho uma série de efeitos que eu posso aplicar, seja no clipe, seja texto, mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é a de texto. Quando a gente clica em Effects, a gente tem aqui, ó, Titles, Titless, tá escrito. E a gente tem aqui, ó, Basic Title. Clica, segura e arrasta ele aqui para a camada de cima. Se você colocar ele aqui, ó, ele vai apagar o vídeo, vai ficar só o texto. Então coloca na camada de cima, posiciona aqui, né, eu quero que ele comece aqui, antes do vídeo. Pum. Entendeu? Aqui vai tocar primeiro vai aparecer primeiro o texto, depois o vídeo. Só de exemplo. Aqui, ó, no inspetor, é onde eu vou escrever teste, texto, sabe? É aqui que a gente vai colocar vídeo 1. Aqui a gente tem cor. Pode escolher aqui a cor que você quiser. Tamanho. O tracking, ele vai se referir ao espaçamento das letras. Diminuir um pouquinho aqui. Line spacing, caso você tenha mais de uma linha, ó,
vai ser a distância de uma linha para outra. Aqui você consegue definir a posição desse texto. Então, eu quero mais para cima, mais para baixo. No X vai ser o horizontal e no Y vai ser a posição vertical. Para desfazer, resetar, é só clicar aqui na setinha de desfazer. Tem o zoom também, que vai afetar o tamanho do texto. E rotação, né? Assim como nós vimos nas configurações do clipe. Você tem também aqui pro texto. Tem stroke, se você quiser colocar uma borda, porque não está aparecendo, às vezes, muito seu texto. Você pode colocar ela do lado de fora, essa borda. Ó. Então percebe que eu vou dar um zoom. Ó. Fica do lado de dentro ou do lado de fora. E aqui você escolhe o tamanho dessa borda. Volta aqui no Fit. O que mais que a gente tem? Tem Drop Shadow. Vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Ó. Clica aqui no Offset. Ó, eu consigo posicionar essa sombra. Definir se eu quero ela com bastante desfoque ou com pouco desfoque. E se eu quero ela mais forte ou mais fraca aqui na opacidade. Também posso aplicar aqui um background nesse texto, né, um fundo. Quase nunca uso isso aqui, mas basicamente você vai escolher aqui a cor. Dá um OK aqui. Outline Color é a cor dessa borda ali, que no caso está preta. Ó. Posso colocar branca, amarela, dá OK. Escolher o tamanho dessa borda, o tamanho dessa caixa de largura, altura, a borda, né, do texto, corner radius, posição e opacidade. Ok? Aqui eu posso desabilitar. E aqui você já sabe como colocar um texto no seu vídeo. Às vezes, né, vai começar o vídeo, pá, tem um título, é aqui que você coloca. Vino, mas eu quero que esse texto ele não comece assim de uma vez. Quero que ele comece mais suave. Aí você vai fazer o seguinte, percebe que aqui nossa timeline ela está expandida aqui, ó. Lembra que eu tinha mostrado no início. É importante que ela esteja expandida para que quando você levar o mouse no cantinho aqui, bem nesse pontinho branco aqui, ó, ele vai aparecer essas setinhas que apontam para a esquerda e para a direita. É só clicar, segurar e arrastar para a direita. Percebe que ele criou essa zona mais escura? Isso aqui vai ser uma transição, vamos dizer. Ó. Percebe que agora, ao invés de aparecer de uma vez, ele aparece suavemente? Quanto maior essa sombra preta aqui, mais vai demorar para aparecer. Ó. Eu vou aumentando ela aqui, ó. Ou então, se eu quiser rapidinho, é só deixar ela curtinha. Pronto. Isso também dá para fazer no final, para quando você quiser que ele suma. Pronto. Já aplicou aqui. Como se fosse um dissolve que a gente fala. Tem diversos outros tipos de transição aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui. Aqui em Video Transitions. E aí você pode fuçar aqui à vontade. Vai ter de todo tipo. Blur Dissolve, Cross Dissolve. Tá com tudo quanto é formato aqui. Para você usar de transição. Que pode ser aplicada tanto aqui no seu texto. Né, ó. Percebe que eu cliquei, segurei e arrastei essa daqui. Joguei aqui no texto, na bordinha. E aí ele vai criar essa animação para o texto surgir. Também pode ser usado no vídeo, no clipe aqui, ó. Então eu jogo ela aqui. E aí ele vai criar esse efeito. Como eu não tenho nenhum vídeo aqui antes, ele vai criar esse do preto para o vídeo, né? Mas poderia ser entre dois clipes. Então se eu tiver aqui, por exemplo, ó, é que o clipe é igual, deixa eu ver como fica aqui. Eu dupliquei ele, coloco entre eles dois. Entendeu? Ele cria essa transição. Só de exemplo aqui para vocês, tem uma infinidade aqui de opções. Pessoal, eu acho que é isso. Será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Será? O que ficou faltando? Transições de áudio aqui também, ó. Assim como a gente fez essa transição no vídeo, a gente pode fazer no áudio. Clicando, segurando e arrastando, ele vai criar aquela sombra. E aí o som vai diminuindo aos poucos. Ó. O som vai diminuindo aos pouquinhos, pode ser usado no início ou no final do seu áudio. Vino, quero aumentar ou diminuir o volume do áudio. Seleciona aqui o seu áudio e vem aqui no inspetor. Dentro de áudio aqui, ó,
você pode diminuir e aumentar. Percebe que o gráfico aqui, a waveform, ela aumenta e diminui. Vino, o meu som tá muito barulhento. Bom, eu não tenho certeza se na versão gratuita do DaVinci vai funcionar. Eu acho que não. Mas na versão Studio tem o AI Voice Isolation, que você habilita aqui e o som vai tirar o ruído. Não vou mostrar aqui agora, não vem muito ao caso esse som aqui, mas é só para mostrar para vocês. Cabe a vocês também dar uma fuçada. Mas eu acredito que assim, instalei o DaVinci. Preciso editar meu vídeo aqui, viu, Daniel? Gravei lá o vídeo do meu projeto. Tem 10 vídeos que eu gravei lá no iPhone, por exemplo. Manda ele pro computador, importa pro DaVinci, né? Cria o projetinho, importa pro DaVinci, cria a timeline com esses clipes, arrasta esses clipes lá para sua timeline. E aí é importante dizer também, né? Tô lá editando, volta aqui no Media Pool, tá? Media Pool é onde ficam os nossos arquivos. Quero importar uma trilha, é o mesmo esquema. Vem aqui em Master, cria uma pastinha nova, coloca aqui trilhas. Trilhas. Entra nela aqui, vem em Import Bin, né? Import Media, aliás, ou Command I, e importa a sua trilha, tá? Tudo que você quiser trazer para dentro do projeto vai ser nesse processo. E aí, bom, quero trazer mais arquivos de vídeo, mesmo esquema. Eu tinha trazido esses aqui, vou trazer outros, cria outra pasta, coloca outro nome, vídeos do dia 2, vai detalhando e organizando o seu projeto dessa maneira. Bom, eu acho que assim, você sabe, como eu estava dizendo, importar esses arquivos, arrastar, cortar, você entendeu que às vezes você pode sobrepor um com o outro, colocar numa camada um áudio, na outra camada o outro áudio. É com esses princípios que você vai editar o seu vídeo. Eu vou rapidamente abrir aqui um projeto, que é o projeto justamente dessa edição, só para mostrar para vocês como que essa brincadeira fica no final. E aí é interessante saber aqui também, ó, como exportar, né? Não cheguei nessa parte, vamos lá. Aqui em File, Project Manager, eu consigo voltar para essa tela, que é onde a gente acessa todos os projetos que a gente já fez. Eu vou pegar aqui esse projeto já editado, para mostrar para vocês como fica aqui a timeline no fim das contas editado, ó. Tanto de camada de som que a gente tem aqui, ó. Aqui eu tenho a minha trilha sonora, tá? Aqui é o som do próprio vídeo, das pessoas falando. Você percebe que aqui eu tenho nessa faixa de cima a reação de uma pessoa, mas o áudio é da outra falando, ó. Dentro de nós. E qual é a porta que você quer abrir em 2026? Todos esses detalhes de transição, de como que faz isso que você fez naquele vídeo, aquilo... Porque o pessoal pergunta muito, Vino, como que você fez isso, como você fez aquilo? Essa é uma das principais ideias do Fast Cut, é mostrar como eu faço o que eu faço. Então, às vezes, esse efeitinho de transição, de flash, tem uma infinidade de coisas. Inclusive, eu uso bastante IA nesse projeto, ó. Isso aqui foi gerado com inteligência artificial. É detalhado dentro do Fast Cut, tá? Mas aqui eu queria mostrar para vocês, ó, esses efeitos de overlay que a gente chama, para dar o efeito de transição de um clipe para o outro. Isso aqui também foi gerado com IA a partir do próprio frame do vídeo, né? Frame é quando você pega aqui uma parte do vídeo e exporta. Isso aqui é um frame. E aí a gente conseguiu gerar um frame do vídeo e dentro das ferramentas de inteligência artificial criar esses movimentos de câmera, né? Que esse movimento aqui de câmera, por exemplo, seria muito difícil de fazer na vida real, enfim, precisaria de uma baixa estrutura. A gente vai falar sobre inteligência artificial em vídeos futuros aqui no canal, mas a gente cobre tudo isso dentro do Fast Cut. Para fechar, vou mostrar para vocês como exporta. Então, assim, colocou todos os seus vídeos, colocou sua trilha, colocou a locução, terminou aí tudo que você queria, você faz o seguinte: vem com a agulha aqui no início, aperta I. Deixa eu até tirar aqui para vocês verem como que isso funciona. Então coloca a agulha aqui no início, aperta I, porque aqui a gente vai estar selecionando a parte que a gente quer exportar. E agora eu venho com o mouse aqui no final, bem no finalzinho aqui, ó. E aí teve uma ferramenta que eu acabei não falando para vocês, que é o Snapping, né? Que o Snapping, quando ele está habilitado, esse imã, ele causa justamente esse efeito de
de imã. Quando eu trago a timeline aqui na pontinha, ele puxa automaticamente para a ponta do vídeo. Se ele tiver desabilitado, talvez seja difícil de ver, ó. Eu chego aqui perto, ele não puxa para a ponta. Quando ele está habilitado, ele puxa mais facilmente. Isso agiliza quando a gente está com a timeline assim de longe. Eu só venho aqui, ó. Ele já puxa para a borda do clipe, sem que eu tenha que ficar olhando com precisão para ver se está na bordinha. Então, vem aqui no final aqui do seu clipe, do seu vídeo, né, editado, e aperta O. Agora percebe que ele criou essa linha cinza clara aqui em cima. Tudo que estiver dentro dessa linha cinza é o que vai ficar, é o que vai ser exportado. Percebe que aqui tá mais claro e o que está aqui fora dela tá mais escuro. Isso aqui não vai ser exportado, porque às vezes acaba ficando alguns arquivos, ó, durante a edição. Então, para cá, isso aqui não vai ser exportado, vai exportar só o que está dentro da seleção que a gente faz, mais uma vez, apertando o I na parte inicial e o O na parte final. Se eu quisesse exportar só daqui, aperto o I aqui, até aqui, aperto o O aqui, ele vai exportar só esse pedaço. Isso aqui é importante, porque às vezes quer mandar para um cliente para mostrar só uma parte específica, é com isso aqui que você vai fazer. Então, vou deixar aqui o I no início, o O no final. E agora sim, a gente vai para nossa aba de Delivery aqui, que é essa página. A primeira opção que a gente tem é de colocar o nome do arquivo que vai ser exportado. Geralmente, quando você vem para a aba, ele leva um tempinho para ler, né? Nesse caso que é um projeto pesado. Basicamente, você vai fazer o seguinte, coloca aqui, ó, o nome do seu vídeo, vídeo 1. Aqui em Location, clique em Browse. Vou colocar aqui na área de trabalho, por exemplo, Desktop. Coloca aí a pasta que você quiser. Em Format, coloca MP4. Codec H264. Tá? Tô passando para vocês aqui a configuração padrão que eu uso. Timeline em resolução, Timeline Resolution, ou seja, o vídeo exportado vai ter a mesma resolução da timeline, que é aquela que a gente escolheu quando a gente criou a timeline, 1080 por 1920. Aqui embaixo não precisa mexer em nada. Aqui em qualidade, pode ser que esteja por padrão em automático. Coloca aqui Restrict to. Se o vídeo for... Como que eu posso explicar isso aqui para vocês? Geralmente eu vou deixar aqui em 70 mil, tá? Se eu quiser que o arquivo fique muito leve para eu mandar pro WhatsApp, pô, Vino, eu exportei aqui e não tô conseguindo mandar pelo WhatsApp. Diminui isso aqui para, sei lá, 20 mil. Não lembro agora qual que é o tamanho que o WhatsApp tem de limite. Mas é aqui que você define isso. É claro, quanto menor esse número, mais baixo vai ficar a qualidade. 70 mil é um número que, por experiência, fica com uma qualidade boa. Encode Profile em High. Entropy Mode deixa em alto mesmo. Aqui não tem mais nada. Aqui em Advanced Settings, deixa aqui, ó, o Data Levels em Full, para ter a melhor qualidade possível. Aqui Square mesmo, Same as Project, isso aqui não mexe. E marca essas duas caixinhas aqui, ó. Aliás, essas três, né? Eu acho que essa já vem por padrão. Bypass Reencode When Possible. Essa Force Sizing to Highest Quality. E essa Force Debayer to Highest Quality. É isso aqui que eu faço. Essa é a configuração que eu costumo usar para 95% dos casos. Feito isso, clica aqui em Add to Render Queue. Ele vai mandar para cá, ó. Para essa Render Queue. É a fila de render. É aqui que fica tudo que a gente renderiza. Vocês podem ver que já tem outros aqui que eu renderizei. Esse aqui, como não foi renderizado ainda, ele não tem escrito aqui, ó, completed in tarará, tarará. Né, esses aqui já foram exportados, esse não. Esse está sem nada ainda. Aí é só clicar em Render. Aí ele vai... Essa barrinha aqui vai ser preenchida. E o seu vídeo vai ficar lá na pastinha que você selecionou para salvar. Basicamente, é esse o processo para que você edite um vídeo. O intuito dessa aula, olha lá, terminou, é só ir lá na pastinha que o arquivo está lá. O intuito dessa aula não foi mostrar como editar um vídeo específico, né? Um vídeo de um evento, um vídeo de um comercial, um documentário. Aqui a ideia é como editar um vídeo do ponto de vista de usar a ferramenta, né? A partir do momento que você sabe como criar esse projeto, como importar os arquivos, como fazer o corte, arrastar e
exportar, basicamente você sabe o que é necessário para editar um vídeo. Mais uma vez, dentro do Fast Cut, você consegue se aprofundar muito mais para entender como editar diversos tipos de vídeo. Lá a gente tem os breakdowns, onde você acompanha do zero. Aliás, no breakdown eu pego o projeto pronto, como esse caso aqui, e mostro detalhadamente como tudo foi pensado. E a gente tem também edições feitas do zero, onde eu vou mostrar desde a criação do projeto até a entrega final de diversos tipos de vídeo. O Fast Cut é o lugar para você que quer ir além na edição. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. A gente acabou indo, imagino eu, para 1 hora de vídeo. Não tenho certeza. Ele mostra aqui? Deixa eu ver, cadê? Caramba, exatamente isso. 59 minutos e 30 segundos de vídeo. Pessoal, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? A gente troca ideia. Me segue lá no Instagram também, @vinocabral. Dúvidas, comentários estão aí. Só deixar a sua sugestão também. E tamo junto. Até a próxima.